Salve, salve galerinha! Chegamos agora para falar de uma molécula bem importante, o nosso ácido 2,3 de hidroxibutano dioico, ou carinhosamente ácido tartárico, ok? Primeira coisa, estou falando de isomeria óptica, eu vou procurar o tal do carbono quiral. Vou procurar o carbono quiral nessa estrutura. O que eu sei? Que onde tem dupla ligação, nunca será carbono quiral. Por quê? Porque onde tem dupla ligação, ele vai me dar somente 3 ligantes. E para o carbono ser quiral, eu preciso ter 4 ligantes diferentes. Então, nas minhas extremidades, na ponta, não pode ser carbono quiral. Mas vamos olhar esse meu carbono aqui. Então, para cima ele tem um OH ligado nele. Para baixo, ele tem um hidrogênio. Para a esquerda, ele tem uma carboxila. E para a direita, ele tem todo o restante da molécula. Ok? Então, marquei em azul aí. Então, ele pode ser um carbono quiral. Quando eu olho para o carbono do ladinho dele, para esse carbono aqui, o que ele tem para cima? Ele tem uma hidroxila. O que ele tem para baixo? Um hidrogênio. O que ele tem para a direita? Uma carboxila. E o que ele tem para a esquerda é todo o restante da molécula. Então esse cara aqui, ó, ele também pode ser um carbono quiral. Só que ele não é qualquer carbono quiral, eles não são quaisquer carbonos quirais. Por quê? Porque os 4 ligantes presentes nesse carbono, hidroxila, hidrogênio, carboxila, restante, são exatamente os 4 ligantes que tem no outro átomo de carbono. São os mesmos, ó. Hidroxila, hidroxila, hidrogênio, hidrogênio, carboxila, carboxila, e as laterais são exatamente iguais. Então esses 2 carbonos quirais, eles têm todos os ligantes exatamente iguais. E isso me dá um composto característico. Quando eu tenho um composto com 2 carbonos quirais exatamente iguais, ele é chamado de composto mesógeno. Fala, vixe Maria, o que é um composto mesógeno? Definição de composto mesógeno. Um composto mesógeno, ele é opticamente ou oticamente inativo, mas com um detalhe. Ele é oticamente inativo por compensação interna. O que isso quer dizer? Eu tenho 2 carbonos quirais. Um eu marquei em azul e o outro eu marquei em direito. Isso quer me dizer compensação interna, quer dizer o seguinte, que o meu carbono quiral, aqui que está marcado em azul, ele pode ter um desvio do plano da luz polarizada, sei lá, estou chutando, 10 graus para a direita. Mas se esse tem 10 graus para a direita, o outro com os mesmos ligantes, ele pode ter 10 graus para a esquerda. Fala, putz, os ligantes são iguais, um pode desviar para um lado, o outro exatamente rebatendo o desvio. Então, quando um desvia para um lado e outro desvia para o outro, o resultado é não ter desvio do plano da luz polarizada. Não tendo desvio do plano da luz polarizada, ele não é um isômero óptico ativo, ele é um isômero óptico inativo. E esse meu isômero óptico inativo, ele é de compensação interna, porque dentro da molécula tem o desvio e tem o rebatimento desse desvio. Ou seja, eu desvio para um lado, o outro vai e devolve esse desvio exatamente igual. Então esse composto que tem carbonos quirais iguais é chamado de composto mesógeno. Então ele só é oticamente inativo por compensação interna, né, que não é nada mais negativo. Não vá pensar só isso. Por quê? Porque ele tem carbono quiral. E se ele tem carbono quiral, ele tem o meu composto D e o meu composto L. Então se tem carbono quiral, ele tem o composto de estrógeno e também tem o composto que é levógeno. Então, se ele tem carbono quiral, ele tem isomeria óptica ativa com o destrógeno e o levógeno. E o que eu já sei vendo as nossas outras aulinhas, que se eu tenho destrógeno e eu tenho levógeno, a mistura dos dois, então se eu pegar uma quantidade 50% de destrógeno mais 50% L levógeno, eu tenho um negócio chamado de mistura racêmica, que agora eu vou acrescentar uma a mais na minha mistura racêmica. A minha mistura racêmica, ela também é uma mistura do tipo inativa.
mistura racêmica, ela também é opticamente inativa. Só que ela é inativa pela chamada compensação, pela minha chamada compensação externa. Você pensa, olha o tamanho da diferença que eu tenho. O meu composto mesógeno, ele é inativo internamente. A minha mistura racêmica, ela é inativa externamente. Isso remete o quê? A minha mistura racêmica, eu tenho duas moléculas diferentes, uma destrógira e uma levógira. Então o resultado desse desvio de duas moléculas diferentes é zero, não tem desvio. Oticamente inativa, externamente a duas moléculas diferentes. Oticamente inativa por compensação interna é porque dentro da mesma molécula os carbonos devolvem o desvio um do outro. Então sempre, gente, para organizar tudo que está aqui nesse quadro, sempre que eu tiver um composto com dois carbonos quirais iguais, ele vai me dar de isômeros o composto meso, que é o mesógeno, vai me dar o composto destrógeno, também vai me dar o composto levógeno e também vai me dar a minha mistura racêmica, que também pode ser chamado de racemato. Mistura racêmica. Então eu tenho somente 4 isômeros possíveis quando eu tiver o composto com dois carbonos quirais. Meso e racêmico inativo, destrógeno e levógeno ativo. Nesse caso, quando é o composto meso, quando eu tenho carbonos quirais iguais, então quando eu tenho carbonos quirais idênticos, carbonos quirais idênticos na molécula, ou seja, com todos os ligantes iguais, não usar 2 elevado a carbonos quirais para os ativos. Então não usar a minha expressão, porque dá uma olhada, gente. Eu tenho 2 carbonos quirais, se eu aplico aqui, 2 elevado a 2 é 4. Então ele estaria me mostrando 4 compostos ativos com 2 carbonos quirais e mais 2 inativos, totalizando 6 isômeros. Quando na verdade, quando eu tenho os carbonos quirais iguais, e somente para quando eu tenho os carbonos quirais iguais, ele vai ter sempre essa cara: meso, destrógeno, levógeno, mistura racêmica. 2 ativos e 2 inativos, um interno e um externo. Isso você está sabendo agora, essa diquinha é importante para você anotar num post-it colorido, fazer a sua anotação aí e guardar com carinho. Quando eu tenho carbonos quirais idênticos, eu não uso a fórmula que nós usamos na aulinha anterior para identificar o número de isômeros ativos. Quando eu tenho carbonos idênticos, é meso, é destrógeno, é levógeno, e se eu tenho destrógeno e levógeno, eu tenho uma chamada mistura racêmica. Beleza, galerinha? Cuidado com compostos que você tenha carbonos quirais iguais. Eu espero ter ajudado vocês e até uma próxima aula. Fui!